A minha observação é um pouco diferente de tudo. Em alguns momentos do Campeonato Brasileiro, quem escala árbitro no Campeonato Brasileiro desafia a capacidade intelectual de quem acompanha o futebol. No vídeo de hoje vamos falar sobre Flamengo e Bragantino, jogo esse que é muito importante e a mídia tá detonando. Vamos dar uma olhada, vem com a gente. Flamengo sobre Palmeiras. O Flamengo joga contra o Bragantino nessa rodada, né, no Maracanã, e terá 2 desfalques confirmados, né? Às vezes não é uma boa. Saúl, os 2 estão Às vezes suspensos. o Saúl dá uma entregada, não né? jogam contra o Bragantino. E aí a manchete lá do nosso site, o GE, escalação do Flamengo. Time terá mudanças no meio-campo e ataque recheado de opções contra o Bragantino. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Flamengo? Vamos colocar o campeão na tela para vocês avaliarem aí o que deve ser esse Flamengo que disputa o título contra o Palmeiras na rodada do final de semana. Olha, Rossi no gol, Varela na direita, Danilo e Léo Pereira os 2 zagueiros, Alexandre na completo, esquerda. né? Meio campo com o Jorginho, né, voltando ao time titular, com o De La Cruz e a Arrascaeta. O De La Cruz não fez um procedimento e de repente vai ficar fora, não? É dúvida, né, na verdade. Mas na escalação do GE, de acordo com os nossos setoristas, é provável que ele comece o jogo. Carrascal ou Luiz Araújo na direita, Arrascaeta, Cebolinha ou Samuel Lino na esquerda, Plata ou Bruno Henrique no ataque. Ou seja, ele tem diversas opções. Eu acho que hoje o Carrascal é um jogador que está mais pronto para ser a zaga que tá praticamente assim, ponta direita do Flamengo. Né? Você pode colocar 2, 3 opções ali. O que é fato é que é muita gente boa do meio para frente para escalar quem o Felipe achar que está em melhores condições, né? Com toda certeza, né? Claro que o De La Cruz... É porque a questão do De La Cruz ela é muito mais uma questão física do que uma questão técnica. Tecnicamente, sofrido. Ele é um cara muito diferente. Porém, no decorrer das últimas temporadas aí, sofreu demais com lesões. E aí, isso acaba sendo uma dor de cabeça pro treinador. Por outro lado, tem um Jorginho que tá voltando também aos poucos. Dor de cabeça Acho boa, que né? é um ponto de atenção pro Felipe Luiz. Repito, são 2 jogadores de muita qualidade, mas que fisicamente sofreram alguns problemas, né, num passado não muito distante. Isso tem que ser algo pro Felipe Luiz ficar bem atento. Vai ter o Everton Araújo no banco, muito provavelmente também, é um jogador mais jovem, muito vigor físico, faz outro tipo de função. Pode entrar também, talvez, como esse primeiro volante, para dar um pouco mais de sustentação, ou pro De La Cruz, ou pro Jorginho. Que muito se reclamou do Flamengo no clássico foi falta de entrega, de disposição, né? Será que a rapaziada, molecada, vai conseguir entregar a disposição pro Devem passar Flamengo? por um controle de carga, pensando também no jogo do próximo final de semana, né? O Felipe Luiz não quer perder mais ninguém. Você não quer pensar lá, mas não tem jeito. Não tem como, tem que pensar. Não quer perder mais ninguém. Também, embora o campeonato esteja sendo decidido a cada rodada. É isso. E não vai poupar ninguém agora, porque tá lá, só se tiver realmente alguma situação muito específica. O Jorginho, por exemplo, no Fla-Flu, ele entra no segundo tempo, né? Ele não começa jogando. Mas até questionou se tinha alguma coisa, né? Mas quem tem o controle é ele. Mas nesse sentido é um baita time. O Flamengo joga em casa, sempre jogando em casa, você tem o seu controle da sua logística, você tá realmente na sua casa, o controle do seu campo. O Jorginho marcou de pênalti, né? Agora uma questão, essa situação do De La Cruz, né? Ele tá nesse vai, vem, joga fica fora, trata o joelho, melhora, coloca em campo. Fato é que, apesar de ele até ter jogado bem alguns jogos para trás aí e tal, mas aparentemente nunca tá com o ritmo de jogo ideal, né, Alex? Ele tem sofrido demais ao longo de toda a temporada, né? O joelho atrapalhando a temporada do De La Cruz. Aí que tá o detalhe, assim, lógico que a gente não pode afirmar nada, a gente não tá na cabeça do cara, a gente não tá lá no dia a dia. E quando entra, muitas vezes é expulso, né? Porque no futebol você não pode desistir de jogadores, ainda mais jogadores desse nível. Só que desde aquela postagem que aconteceu da esposa dele, sobre de repente eles não estarem bem, ela colocou bem assim a mensagem. Pode ser que esteja no momento, não tem nada a ver com o clube. Se eu não tô bem, eu não tô bem. Às vezes pode acarretar um pouco mais além dessa parte biomecânica, essa parte articular, que ele tem esse problema, né? Que é um problema, pelo jeito, mais sério, assim, e precisa de mais cuidados. E ele já é mexer com o particular do jogador, né? Coisa que acontece com alguns atletas, né, em alguns momentos da sua carreira, e isso acaba dificultando para ele, porque você nunca consegue embalar, né? Você nunca consegue dar um passo além, e aí você não consegue produzir aquilo que você pode produzir. Isso aí pro jogador é a pior coisa que tem, cara. Então essa insatisfação, de repente, por isso que em alguma matéria, aí a gente acaba vendo, de repente, mudança de ares. Às vezes isso acontece e o cara desbloqueia. Não vou dizer que é isso que tem que acontecer ou não, mas parece estar pesada essa situação porque o joelho dele e o corpo dele não tem respondido.
E a comissão técnica do Flamengo está tentando ao máximo colocá-lo em condições para a semana da Libertadores, para que ele esteja apto para poder ajudar o Flamengo no jogo decisivo contra o Palmeiras no dia 29. Nessa temporada são 30 jogos do De La Cruz, sendo 24 deles como De La titular. Cruz também, E a maioria, principalmente depois 19 daquela desses situação jogos que ele foram lá vai no primeiro perder a final da semestre. Libertadores, Ou também seja, incomodou o segundo ele semestre bastante, tem né? sido bem atabalhoado, né? Bem recortado aí pelo De La Cruz, né? Infelizmente para ele e para o Flamengo. Porque é um jogador que a gente gosta de ver jogar. A gente que gosta de futebol, a gente sabe que o De La Cruz é um cara que pode entregar algo diferente. Dentro desses muitos jogadores que podem entregar algo diferente na equipe do Flamengo, ele com certeza é muito importante. Só que, como o Alex bem falou, né? Às vezes a questão física, ela acaba criando um certo obstáculo para esse desempenho, para essa performance. E aí, a comissão técnica, a fisiologia, todo mundo tem que ter muito cuidado na hora de tratar com o atleta. Por quê? Porque talvez ele realmente tenha ali um limite de minutos que ele pode jogar de forma mais confortável por partida, sem comprometer a saúde física dele, ou comprometendo o mínimo possível. Mas, assim, um De La Cruz 100%, ele não estando 100%, ele já é um reforço. Ele 100%, ele é muito diferente, tornaria essa briga no meio de campo do Flamengo ainda mais disputada. Né? Ainda mais opção. Principalmente pelaquela questão do Essa médico questão de também, para o De controle, La né? Cruz, Poxa, foi ele pode muito usar importante. qualquer dupla ali que ficaria muito boa, né? Sem medo, né? Sem medo, sem Isso receio. porque essa escolha pelo De La Cruz ali, mas sabendo que o De La Cruz ele pode jogar em outra função de uma maneira diferente. Exato. A questão é que o Flamengo tem problemas com o Léo Ortiz, né? Ainda teve um problema no tornozelo, né? Tá tratando, ainda não está à disposição para esse jogo. Lado bom é que, por exemplo, Cebolinha se recuperou, né? Então ele tem à disposição outros jogadores que ele não tinha recentemente, a não ser o Pedro, esse, pelo que ele próprio declarou nas redes sociais, por causa de um problema muscular agora, deve ficar fora do restante da temporada, só voltando a jogar no ano que vem. E a questão do Bruno Henrique é que ele saiu do último jogo sentindo um problema, né? Um incômodo na coxa, fez exames, não apontaram nenhuma lesão, os exames. Então, há dúvida se ele inicia o jogo, se fica no banco de reservas, caso não jogue. Cebolinha pode ajudar Plata, bastante no ataque, hein? começa a partida contra o Bragantino. Do outro Porque lado, perdeu o Pedro, o né? Bragantino que vem numa crescente com Wagner Mancini, né? Desde que ele assumiu, são 3 vitórias. Vamos colocar aqui a provável escalação do Braga para esse jogo contra o Flamengo no Maracanã. Vamos ver agora o que o pessoal da ESPN também está falando sobre este jogo importantíssimo agora contra o Bragantino. Vem com a gente. Valor na divulgação das escalas. Olha aqui, a partida entre Palmeiras e Fluminense, os 2 jogos neste sábado, será dirigida por Jonathan Pinheiro, do Rio Grande do Sul. Longe de estar entre os mais conhecidos e requisitados árbitros do quadro da É um árbitro CBF. bem desconhecido mesmo, né? Flamengo e Bragantino será apitado por Nunca ouvi falar desse cara, não conheço. Fernando Nascimento Filho. Quer mais? VAR de Flamengo e Bragantino, aí um árbitro conhecido. Braulio da Silva Machado. Braulio Machado também é fraquíssimo, péssimo árbitro também, horrível, horroroso. Também uma temeridade. VAR de Palmeiras e Fluminense. Pascoal já gostar. Éber Roberto Lopes. Árbitros pesados, famosos, no VAR, velhacos no VAR e inexperientes no São campo. nomes que realmente são bem inexperientes para apitar justamente quase que uma decisão aí de final de campeonato, né? Não é final de fato, mas está próximo de ser final, né? Isso, Rafa? Como diz o meu amigo mestre Oswaldo Pascoal, dá ruim. Isso não dá boa coisa, não. Normalmente não é assim que as coisas resultam em algo interessante, positivo, não. Não é a primeira vez que a CBF faz isso, tá? Aliás, até tem algumas explicações no nosso site, spn.com.br, na reportagem assinada pelo Luciano Borges e pela Renata Ruel, explicando um pouquinho, né, desses critérios e, né, dessas artimanhas, né, desenvolvidas para a escala dessa rodada. São critérios bem estranhos, né? Se ajudam a justificar, mas pelo menos explicam a decisão. Primeiro, preservar os mais experientes para os jogos que vão talvez decidir o título para um lado ou para outro, né? E aí eles não apitam agora para poder apitar mais para frente. O segundo aspecto é justamente tirar um pouco do vício.
Porque você pega um árbitro que Não adianta querer preservar para os jogos decisivos se os caras já nem chegaram nesses jogos decisivos, né? Principalmente por conta de erros graves, né? Teve de um dos lados, que foram os dois times que mais falaram de arbitragem ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. E aí se você bota um cara mais experiente, esse cara não tem o ranço, né, de ter tido algum tipo de problema em situações anteriores. E o terceiro aspecto é porque eles estão no campo, mas lá em cima tem uma galera mais cascuda. Como a CBF está testando que o VAR decide mais do que o árbitro de campo, de certa forma, sentido faz, embora seja um perigo tremendo, né, Pregal? Então, mas a gente já tem uma certeza, né? Sempre que o árbitro for ao monitor nesses dois jogos, ele vai concordar com vai aceitar, a decisão da claro. A minha observação é um pouco diferente de tudo. Sempre, né? Um pouco diferente de tudo. Em alguns momentos do Campeonato Brasileiro, quem escala árbitro no Campeonato Brasileiro desafia a capacidade intelectual de quem acompanha o futebol. Desafia a capacidade de entendimento de quem gosta de futebol. Botando o árbitro Principalmente porque são muito ruins, né, rapaziada? Então põe o VAR para apitar o jogo. Simples assim. Várias e várias vezes, árbitros horrorosos que não têm a menor capacidade de estar dentro de campo, cara, para apitar jogo importante. Segunda-feira falaremos muito de arbitragem. Com certeza. Tamanha irresponsabilidade, eu não consigo entender isso. Sinceramente, eu não consigo entender. Põe os árbitros mais cascudos para apitar esses jogos. Essa é a hora, cara. Essa é a hora de você colocar. Faltam 4 jogos, 4 rodadas. Coloca os caras que tem casca. Mas reclamaram de todo mundo. Reclamaram de todo mundo e é sempre assim, no próximo jogo reclama. Sempre. Coloca os caras bons para apitar agora. Entendeu? E pra aí, não dar problema. Claro, Zé, não é só por conta de Palmeiras e Flamengo, não. Os adversários também. O Fluminense que fica esperto. E o Bragantino que fica esperto. Tudo. Nessa hora. O cara menos cascudo, Pascoal, tende a ser, isso é normal. Pressionado, mais caseirão, ou não? Eu acho que é um desafio à minha capacidade intelectual, é um desafio à minha inteligência, é um desafio a quem tem capacidade de adversários, realmente é complicado. Desculpa, eu não consigo aceitar. Eu queria saber, que é pouco, né? Eu não sou nada, mas o presidente da CBF gostaria de estar disputando o título. Não, agora eu vou colocar um jogador, uma pessoa inexperiente para controlar aqui as finanças da CBF. Tá escutando? Será? Tá escutando a trilha? Não é possível. E você, meu amigo, acha que a arbitragem vai ser polêmica nesta rodada do Brasileirão? O Flamengo e o Palmeiras já estão reclamando bastante, principalmente porque os árbitros são realmente inexperientes. Mas também vamos ver, né? Às vezes eles podem até surpreender, o que é bem pouco provável, meus amigos. Quero saber a sua opinião, deixa seu comentário aqui, segue o nosso canal que a gente tem notícias de futebol todos os dias e dá um like para fortalecer o canal, rapaziada.